Dicas ativar! Em forma de Regiana Miranda! Em forma de Helenice Prim! Lição 43. Deus é a minha fonte, eu não posso ver a parte dele. A percepção não é um atributo de Deus. Seu é o reino do conhecimento, mas ele criou o Espírito Santo como mediador entre a percepção e o conhecimento. Sem esse elo com Deus, a percepção teria substituído o conhecimento para sempre na tua mente. Com esse elo com Deus, a percepção virá a ser tão mudada e purificada que conduzirá ao conhecimento. Essa é a sua função tal como o Espírito Santo a vê. Portanto, essa é a sua função na verdade. Tu não podes ver em Deus. A percepção não tem nenhuma função em Deus e não existe. Mas na salvação, que é o desfazer daquilo que nunca foi, a percepção tem um propósito poderoso. Feita pelo Filho de Deus com um propósito não santo, tem que vir a ser o meio para a restauração da sua santidade, à sua consciência. A percepção não tem significado. No entanto, o Espírito Santo lhe dá um significado muito próximo ao de Deus. A percepção curada vem a ser o meio pelo qual o Filho de Deus perdoa seu irmão e assim perdoa a si mesmo. Tu não podes ver a parte de Deus porque não podes ser a parte de Deus. O que quer que faças está fazendo nele, porque o que quer que pensas com a sua mente. Se a sua visão é real, e ela é real na medida em que compartilha do propósito do Espírito Santo, então não podes ver a parte de Deus. 3 períodos de prática de 5 minutos são requeridos hoje. Um o mais cedo possível e o outro o mais tarde possível, no teu dia. O terceiro pode ser empreendido no momento mais conveniente e oportuno que as circunstâncias e o teu estado de prontidão permitirem. No início desses períodos de prática, repete a ideia para o dia de hoje para ti mesmo, de olhos abertos. Em seguida, olha à tua volta por um breve período de tempo, aplicando a ideia especificamente ao que vês. 4 ou 5 sujeitos para essa fase do período de prática são suficientes. Poderias dizer, por exemplo, Deus é minha fonte. Eu não posso ver essa escrivaninha a parte dele. Deus é minha fonte. Eu não posso ver aquele retrato a parte dele. Embora essa parte do período de exercícios deva ser relativamente curta, certifica-te de que estás selecionando indiscriminadamente os sujeitos para essa fase da prática, sem inclusões ou exclusões autodirigidas. Para a segunda fase, que é mais longa, fecha os olhos, repete a ideia de hoje mais uma vez e então deixa que quaisquer pensamentos relevantes adicionem algo à ideia, à tua maneira pessoal. Pensamentos tais como: eu vejo através dos olhos do perdão, eu vejo o mundo abençoado, o mundo pode me mostrar a mim mesmo, eu vejo os meus próprios pensamentos que são como os de Deus. Qualquer pensamento mais ou menos relacionado de forma direta com a ideia de hoje é adequado. Não é necessário que tenham uma relação óbvia com a ideia, mas não devem estar em oposição a ela. Se achares que a tua mente está divagando, se começares a estar ciente de pensamentos que estão claramente em desacordo com a ideia de hoje, ou se pareceres incapaz de pensar em qualquer coisa, abre os olhos. Repete a primeira fase do período de exercícios e então tenta a segunda fase novamente. Não deixes que nenhum período prolongado ocorra, no qual venhas a estar preocupado com pensamentos irrelevantes. Volta à primeira fase do exercício tantas vezes quanto forem necessárias para prevenir isso. Ao aplicar a ideia de hoje nos períodos mais curtos de prática, a forma pode variar de acordo com as circunstâncias e situações em que te achares durante o dia. Quando estiveres com outra pessoa, por exemplo, tenta lembrar-te de dizer-lhe silenciosamente: Deus é a minha fonte. Eu não posso te ver a parte dele. Essa forma é aplicável tanto a estranhos quanto àqueles que pensas serem mais próximos de ti. De fato,
Tenta não fazer absolutamente nenhuma distinção desse tipo. A ideia de hoje também deve ser aplicada ao longo do dia a várias situações e eventos que possam ocorrer, particularmente aqueles que pareçam afligir-te de algum modo. Para esse propósito, aplique a ideia nessa forma: Deus é a minha fonte. Eu não posso ver isso a parte dele. Se nenhum sujeito em particular se apresentar à tua consciência no momento, meramente repete a ideia na sua forma original. Hoje, tenta não deixar passar nenhum período de tempo longo sem lembrar-te da ideia do dia, lembrando assim da sua função. Gente, eu vejo através dos olhos do perdão. Quer dizer, se você não tá vendo perdão, não tá vendo Espírito Santo, não tá vendo Deus, não tá vendo amor, você não tá vendo nada. Exato. Deus é a minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Às vezes eu fico pensando, antigamente vinha um monte de gente na minha mente, eu ficava perdoando. Agora, um dia desses eu pensei, eu acho que eu falei até pra você, foi pra Vani, que não tinha mais ninguém que vinha na minha mente, daí vieram 3 pessoas. Foi pra você, né, que ainda falei o nome das pessoas. E daí, um deles eu consegui resolver já tá tudo certo, já limpei, já pedi pro Espírito Santo me ajudar, e ok. A outra eu não vi mais e não sei, mas um ainda estava latejando na minha mente, porque é uma pessoa que eu vi, que desde a primeira vez que eu vi, era uma pessoa que, tipo, é como se eu quisesse correr dali. Uhum. Daí eu fiz um renascimento e vi que ele foi meu inquisidor. Eu fui queimada na fogueira numa vida e ele foi o meu inquisidor. Só que agora eu vi que, assim, eu falava mal dele, eu tentava fazer de tudo para que ele não estivesse perto de mim. Eu estava sendo inquisidora dele. Exatamente. E daí você olha a dualidade não é unidade, e tempo não existe, né? Não interessa Exato. o que você viu antes ou depois. A ilusão de que existe eu, Regiana, e você, Helenice, já é uma ilusão, não é uma verdade. Só existe Deus, né? Exato. E se ele é Deus, eu não posso ver a parte dele. Exatamente. A gente tá vendo coisa que... Não, e eu vejo, tem uma coisa, Helenice. Tudo... E isso é uma coisa... É igual eu liguei pra você essa semana dizendo... Daí eu lembrei de fulano. E daí eu lembrei de fulano. Como que eu posso lembrar de alguém que não existe? Se nem eu mesma existo, né? E cada vez mais, e com cada vez mais fazendo os exercícios, mais a gente enxerga com Deus e em Deus. E começa a enxergar coisas que a gente precisa limpar dentro de nós. Exato. E se Deus é a tua fonte, é a fonte do fulano também.